A maioria dos homens vive como reis famintos, sentados em tronos quebrados, com coroas enferrujadas e olhos apagados. Eles nasceram com fogo, mas foram ensinados a temê-lo. Foram educados para buscar conforto, para fugir da dor, para trocar poder por prazer. Vivem drenados, dominados por impulsos, buscando em distrações aquilo que perderam dentro de si. Rolam telas, perseguem corpos, sonham com grandeza, mas desperdiçam a energia que poderia criá-la. Cada prazer fácil é uma rendição silenciosa. Cada vez que cedem, abdicam do próprio trono. Mas existe outro caminho, um que poucos ousam trilhar, o caminho daquele que decide reter sua energia, redirecioná-la e transformá-la em poder. Quando esse homem surge, o mundo sente. Seu olhar pesa, sua presença cala, seu silêncio impõe respeito. Esse homem desperta o rei guerreiro, o arquétipo esquecido do masculino autêntico. Não é o homem bonzinho, domesticado pela sociedade moderna, nem o arrogante que busca dominar o mundo para esconder o medo que sente. O rei guerreiro é aquele que domina a si mesmo, que vive com propósito, age com disciplina e fala com autoridade. A retenção seminal é a espada que ele forja, o autodomínio é o escudo que o protege, e a consciência é o trono sobre o qual ele governa. Hoje, você vai entender como esse poder desperta, como o homem comum renasce e o rei retorna, porque no fim, não é o mundo que te derrota, é a parte de você que ainda serve como escravo. A decadência não acontece de uma vez. Ela começa nas pequenas concessões. Só hoje. Só mais um pouco. Eu mereço. É assim que o homem moderno perde sua coroa. Não por guerra, mas por cansaço. O corpo sente antes da mente. O olhar fica vazio. O peito se encolhe. O propósito some. E ele passa a viver para aliviar o peso que sente, não para expandir o que é. Mas quando você decide parar de se entregar, o fogo desperta. Nos primeiros dias de retenção, o corpo reage, a mente se revolta. A energia, antes desperdiçada, agora se acumula. E o caos interior parece piorar. Mas essa é a primeira batalha do rei. Reinar sobre o próprio território interno. Você sente raiva, inquietação, desejo e tenta escapar. Mas o rei guerreiro observa. Ele não foge, ele não cede. Ele olha o fogo e o transforma em luz. Aos poucos, algo muda. Você acorda mais alerta. Sua voz ganha gravidade. Seu olhar fura o espaço. E o que antes era descontrole, vira presença. As pessoas percebem antes de você. Mulheres sentem curiosidade. Homens percebem respeito. Não é magia, é biologia. A energia que antes saía de você, agora vibra ao seu redor. Mas há um segredo que quase ninguém entende. Retenção sem direção é prisão. Energia parada vira tormenta. Energia canalizada vira criação. Por isso, escolha um propósito, algo que exija de você mais do que conforto. Treine o corpo, estude, construa, escreva, aprenda algo novo. Use o impulso para mover o mundo. Cada vez que você vence o próprio desejo, conquista território dentro de si. E a cada conquista interna, o trono se reconstrói. A força não vem de não sentir, vem de sentir tudo e não se curvar a nada. Essa é a fundação do rei guerreiro. Domínio, não repressão. Nenhum império se sustenta sem pilares. O rei guerreiro constrói o seu sobre 3. Primeiro, disciplina sobre o desejo. O homem comum é comandado pelos próprios impulsos. O rei domina o instinto sem destruí-lo. Ele entende que o desejo é a semente da criação. Ele não apaga o fogo, aprende a moldá-lo. Quando o impulso vem, ele respira, observa, transforma em ação, treina, trabalha, cria, canaliza. Essa é a diferença entre o servo e o soberano. Um busca alívio, o outro busca direção. Segundo, a integração da sombra. Dentro de todo homem vive um animal. Raiva, vaidade, ambição, luxúria.
O fraco tenta negar isso e acaba sendo dominado. O rei encara. Ele mergulha no próprio abismo, entende seus monstros e os domestica. A raiva vira energia de combate. A ambição, visão de conquista. A luxúria, magnetismo criativo. Nada é desperdiçado, tudo é transmutado. Terceiro, presença silenciosa. O rei não precisa gritar. Ele impõe respeito pelo que é, não pelo que diz. Sua calma é sua espada. Seu silêncio é seu escudo. Ele não precisa ser notado. O mundo o sente. Esses três pilares sustentam o império interior. E à medida que a energia se acumula, eles se fortalecem. Você começa a perceber que nada externo tem poder sobre você. E o que antes parecia esforço, agora é natureza. Você não tenta ser disciplinado. Você é. Algo estranho acontece quando o homem volta a se alinhar. O mundo começa a reagir de forma diferente. Não é superstição, é vibração. As pessoas sentem o campo energético de um homem que retém. Ele não precisa provar nada, e por isso tudo se aproxima dele. Mulheres o olham com curiosidade misturada com respeito. Homens o escutam com atenção. Mesmo o silêncio dele tem peso. Ele não busca ser admirado, ele apenas é. E o segredo está nos rituais. O rei guerreiro domina a manhã antes que o mundo o distraia. Acorda cedo, respira, move o corpo, medita, escreve. Cria silêncio antes do ruído. Ele entende que cada manhã é um campo de batalha, e quem vence ali, vence o dia inteiro. O corpo é seu templo, a mente é seu exército, e a energia, sua espada. Ele se alimenta de forma limpa, evita venenos disfarçados de prazer, bebe água, respira fundo, caminha com postura. Tudo é treino, cada gesto uma afirmação. Eu comando o meu reino. Com o tempo, essa força interna se torna visível. O olhar se firma, a postura se endireita, a voz ganha densidade. As pessoas não sabem explicar, mas percebem que algo mudou. Você carrega o que a maioria perdeu, inteireza. E o mais curioso é que quando você para de buscar, tudo começa a vir até você, porque o verdadeiro poder não grita, ele atrai. Mas o reinado verdadeiro começa no teste final. Ele chega disfarçado de descanso, de você merece, de agora pode relaxar. É o ego tentando recuperar o trono. O inimigo mais perigoso é o conforto. É ele quem destrói guerreiros e corrompe reis. A voz sussurra, só hoje. Mas o rei reconhece. Ele sabe que cada queda tem um preço. E o preço é sempre o mesmo, a volta à mediocridade. Por isso ele cria leis e cumpre. Acordar cedo, evitar estímulos vazios, trabalhar com propósito, treinar o corpo e o caráter. Essas leis são o escudo invisível que protege o trono. E se ele cair, ele se levanta no mesmo dia, sem drama, sem vitimização, porque ele entende. A disciplina não é perfeição, é constância. Com o tempo, ele se torna aquilo que pratica. Não fala de poder, encarna o poder. Não busca respeito, irradia respeito. Até que um dia alguém o observa e diz: ele é diferente, isso não é normal. E ele sorri, porque entende que o normal é ser fraco. E ele escolheu o caminho oposto. O rei guerreiro não luta contra o mundo. Ele vence dentro de si, todos os dias. E é por isso que onde chega, o caos se silencia. O rei guerreiro não é um mito. É o homem que decidiu se reconstruir, que entendeu que o desejo não é inimigo, é combustível, que aprendeu que a retenção é só o início e que o verdadeiro poder não vem do que você conquista, mas do que você sustenta. Se essa mensagem ressoou em você, o caminho já começou. Agora é hora de se aprofundar. Inscreva-se no canal Oficina do Poder, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa acordar, porque o mundo não precisa de mais homens cansados, precisa de reis conscientes, que caminham com propósito e respiram presença. Se você chegou até aqui, deixe uma coroa nos comentários.
Assim saberei que você é parte dos que não fogem da própria grandeza.